História de quando meu namorado me obrigou a ficar grávida. Eu conheci meu namorado há 5 anos num site de relacionamento. A gente marcou num bar pra beber e nos conhecer, e de cara a gente já se deu super bem. Nós começamos a namorar e eu disse pra ele que eu não queria ter filhos. Ele disse que tudo bem, que ele também não queria ter filhos. E eu achei isso perfeito, porque isso sempre foi um problema nos meus outros relacionamentos. Os primeiros anos de namoro foram perfeitos. Nós viajamos, começamos a morar juntos e crescemos muito profissionalmente. E estava tudo perfeito. Até que há 6 meses atrás ele disse que tinha mudado de ideia e queria ter uma família. Ele disse que com Covid e com 35 anos, ele percebeu que a vida é curta e queria ser pai. Eu fiquei chocada, mas mantive a minha posição. Ele me implorou e pediu para eu reconsiderar. E disse que não via a vida dele sem a minha. Por mais que eu pense, não é algo que eu vi para minha vida. Eu quero viver muitas coisas. E ter um filho não estava nos meus planos. Achei que ele fosse terminar comigo, mas disse que estava. Parte 2 de quando meu namorado me forçou a ficar grávida. Para minha surpresa, meu namorado não terminou comigo e disse que preferia ficar comigo do que ter um filho com uma outra pessoa. Eu acreditei nele. Sabemos que não temos controle sobre a natalidade, mas sempre usamos proteção. Mês passado, minha menstruação atrasou, mas como ela sempre foi irregular, eu nem liguei. Só que eu comecei a ter uns sintomas de gravidez também. Até que eu fiz um teste de gravidez, mesmo sabendo que ia dar negativo. Só que para minha surpresa, deu positivo. Foi aí que meu namorado disse que ele fazia buracos na camisinha quando a gente tinha relação para eu engravidar. Foi horrível e nós terminamos. E não só por eu estar grávida e por eu nunca querer ter um bebê, mas por ter sido ele uma pessoa que eu confiava tanto fazer isso comigo. E eu disse que eu não manteria essa gravidez. E ele ligou para minha família e disse que eu estava grávida e que eu queria tirar a criança. E a minha família, como era conservadora, ficou do lado dele. Mas eu mantive a minha posição e a minha irmã me ajudou com tudo. E eu cortei relação com todo mundo que não apoiava a minha decisão, inclusive com meu ex. História de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Éramos uma família padrão. Minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, minha irmã gêmea e eu. Eu lembro que na época nós tínhamos 12 anos, eu e a minha irmã, e o meu irmão tinha 19. Eu lembro que minha tia e o meu primo decidiram se mudar do estado que eles moraram e vieram morar perto da gente. Só que a gente nunca tinha visto essa minha tia e muito menos esse primo, né? Depois que eles mudaram, eles foram na nossa casa para um jantar e a gente acabou conhecendo eles. Só que durante o jantar, eu e a minha irmã percebemos olhares diferentes entre o nosso irmão e o nosso primo. Só que a gente não viu maldade deles se olharem, sabe? Mas era estranho. Até que esse primo começou a frequentar muito a nossa casa. E dormir muito na nossa casa. E claro que ele dormia no quarto do nosso irmão, né? Um dia o nosso primo dormiu lá e eu acordei de madrugada com um barulho muito forte vindo do quarto do meu irmão. Acordei minha irmã pra ir lá e quando chegamos lá a porta tava trancada. Mas aí, curtem muito pra parte 2. Parte 2 de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Continuando. Como a porta do meu irmão estava fechada, nós não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Mas o barulho era parecido com madeira batendo na parede, ou seja, a cama estava batendo na parede. Enfim, no outro dia de manhã eu perguntei pro meu irmão por que aquele barulho. E ele deu uma desculpa qualquer. Só que esse barulho só acontecia quando meu primo estava lá. Só que sempre o quarto estava fechado. Até que um dia, de madrugada, esse barulho começou novamente, então eu e minha irmã fomos lá, como de costume, e a porta estava aberta dessa vez. E aí vem o susto. O meu irmão e o nosso primo estavam fazendo aquilo, isso mesmo. Acabamos ficando muito assustados e nossos pais vieram, por causa do barulho que aconteceu lá. Minha mãe e meu pai percebeu tudo, meu pai gritou com eles pedindo para eles colocarem a roupa. E no dia seguinte, meu irmão foi expulso de casa simplesmente pelo fato de ser gay. E até hoje, nosso primo e nossos irmãos têm um relacionamento e moram juntos. História de quando meu namorado me confundiu com a minha irmã gêmea e os dois acabaram fazendo aquilo. Você deve estar se perguntando como que chegou a esse ponto. Então eu vou te explicar agora. Há alguns anos atrás eu namorava um cara e ele e minha irmã nunca teve muita intimidade. Então não era difícil confundir nós duas, porque ela nem conversava com ele. Só que eu e minha irmã, a gente brigava demais. Nem parecia que a gente era irmãs. Ela sempre tava tentando me ferrar e sabe lá Deus por quê. Eu sentia que ela tinha um pouco de inveja de mim. E a minha mãe me amava muito mais eu do que ela. Mas eu nunca achei isso certo. Então nós duas eram pouco próximas e ela com meu namorado menos ainda. Mas teve um dia que a gente brigou feio, só pelo fato de eu ter pego uma blusa dela. E no final das contas a gente saiu no soco por causa disso. Mas eu gostava muito dela, nunca faria nada pra prejudicar ela. Mas pelo visto ela não pensava assim. Teve um dia que ela realmente planejou tudo. Ela sabia a hora que eu ia sair e a hora que meu namorado ia chegar. E vocês não têm noção do que ela fez. Lembrando que a história não é sobre mim, curte pra parte 2 que eu posto ainda hoje.
Parte 2 de quando meu namorado me confundiu com a minha irmã gêmea e os dois acabaram fazendo aquilo. No dia, eu tinha compromisso da faculdade. E ela sabia que eu tinha. E ela sabia o horário que ele ia lá me ver. Então ela montou todo um esquema pra eu atrasar, que eu nem vou detalhar porque senão não cabe tudo aqui. E então meu namorado chegou e eu não tinha chegado. Mas tava lá ela no meu quarto, fingindo ser eu e na minha cama. Ela se vestiu como eu, arrumou o cabelo como eu. E ela realmente conseguiu convencer ele que ela era eu. Bom, os dois começaram a se pegar, começaram a fazer, né, aquilo. E também ela programou a hora que eu ia chegar. Então ela já esperava que eu ia ver tudo aquilo. Ela queria me ver sofrer. Gente, eu nem poderia chamar uma pessoa assim de irmã, né, mas tudo bem. E dito e feito, cheguei no meu quarto, vi a cena, me assustei. E ele ficou todo confuso. Então ele colocou a roupa rápido e saiu do quarto atrás de mim, porque eu saí correndo. Hoje em dia não estamos mais juntos porque não teve como continuar. E a minha mãe internou a minha irmã. Com motivo, né. Mas é isso, lembrando que a história não é sobre mim. Sabe quando eu tinha 13 anos? A minha professora tinha trabalhado muito nesse dia, então ela acabou esquecendo as provas em cima da mesa. Não havia ninguém na sala, apenas eu. Eu mesma, a Sucena aqui. Só tinha a Suceninha na sala, e pã e tal. A professora esqueceu as provas em cima da mesa. Eu, como uma boa pessoa, fui avisar. Mentira, gente, eu não avisei porra nenhuma. Quando ela deu as costas, eu peguei, tirei foto da prova, vazei. As respostas aqui, pô. Vazei pra todo mundo. Rapaz, esqueça. Depois de sair, eu cheguei pra todo mundo. Gente, procura resposta, não sei o que. Fui uma bela de uma corrupta. E a coitada da professora nem sonhava que eu tinha feito isso. Aí já sabe, né? Todo mundo fechou a prova, todo mundo saiu com os dentes, menino, a maior felicidade do mundo. Com a maior cara de jumento e eu lá, me sentindo a chefona. Digo, eu que patrocinei. Moça, eu sei que nessa passou uma semana e tal, a professora deu uma aula, deu segunda aula, na terceira aula. Todo mundo já tinha esquecido o que tinha acontecido. Eu tinha esquecido que tinha feito uma bela de uma burlação. Eu não sei nem se esse nome existe, mas que eu tinha sido corrupta. Já tinha até esquecido disso. A professora chegou, pã. Ela tava dando a aula, do nada ela parou, encostou assim na mesa, cruzou os braços, eu do lado do fundo. E ela, sabe aquela pessoa assim que ela não chega e fala direto, olha, descobri que vocês burlaram a prova, que você... Não, ela fez pior. Ela começou a falar como se fossem parábolas, sabe? Aí doeu. Ela começou a contar uma história, ela falava assim, sabe? Eu digo, meu Deus, ela na vida, gente, eu vou aqui interromper a aula porque assim, senti vontade de falar, bicha escrota. Na vida a gente acha que tem pessoas honestas, e a gente tem uma decepção de que a gente menos espera. Eu do lado já comecei a olhar assim pros meus amigos. Meus amigos já com a boca de olho desse tamanho. Eu digo, calma, calma. Imagina a situação se eu esqueço provas em cima de uma mesa. O que é que vocês fazem? Menina, na hora que ela falou isso lá do fundo, ai, menina, aí doeu. Eu falei, puta, minha macha, Jesus. Rapaz, velho, quando ela falou isso, eu falei, é pra mim. Parecia que era profecia de igreja. Eu falei, essa foi pra mim. Rapaz, velho, aí eu vi que já, eu falei, cambada, já foi, ó, deta, meu. Eu sei, menino, que no final ela acabou falando. Sei que ela pisou, velho. Ela falou assim, ó, pela minha educação eu não vou falar quem foi, mas eu quero deixar aqui claro que nota de tal pessoa está no... Porque descobrimos que você coisa bem. Eu lá, meu Deus, fui eu. Eu sei que depois desse dia, velho, eu não conseguia nem mais olhar pra cara da professora de vergonha. Sabe quando a palavra dói mais do que uma surra? Eu preferia ter tomado um murro, tá? Uma voadora. Eu preferia que ela tivesse me dado uma voadora. Mas eu não me julgo porque assim, né? Todo mundo erra pra aprender. Mas, moça, eu fui com a cara de cachorro depois pedi desculpa a ela. E nunca mais aprontei uma dessa. Então eu já pesquei, mas também não... Ó, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Depois disso eu pesquei, porque eu tinha necessidade. Mas eu não fui de tirar foto e passar pra todo mundo. Gente, se eu não tivesse pescado, eu não tinha passado de ano, não. Vocês não estão ligados, não. Mas eu não estou incentivando ninguém a pescar. É muito feio, então não façam isso. Minha amiga me apresentou pro amigo do namorado dela. E a gente começou a conversar. E sério, gente, esse menino se achava demais. E quando eu digo demais, é demais mesmo. A última Coca-Cola do deserto. Ia ter uma festa e a gente combinou de se encontrar nessa festa. Quando eu cheguei lá, eu vi ele no meio de uma rodinha com vários outros meninos, como se estivesse contando uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na vida dele. E eu, meu Deus, mandei mensagem pra ele dizendo que tava ali. E lá se veio ele fazendo a maior cena, acenando pra todo mundo, se achando maioral. Quando ele chegou perto de mim, que eu olhei na cara dele, a única coisa que eu consegui dizer foi: tem uma meleca enorme no teu nariz. E ele ficou... O cara que se achava demais, parte 2. Depois que eu falei pra ele que tinha uma meleca enorme no nariz dele, ele só conseguia repetir: mentira, 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 super envergonhado. Aí ele foi se olhar no retrovisor de um carro, porque nessa hora a gente tava no estacionamento da festa. Depois que ele voltou, a gente tentou fingir que nada tinha acontecido, mudar de assunto e seguimos a festa, né? Nos dias seguintes a gente continuou se falando e fomos nos conhecendo melhor, continuamos ficando e foi naquele papo de ai, não queremos sentimentos, não queremos relacionamentos, não vamos nos apegar. Mas que não deu em nada, né, gente? Porque no final a gente se apegou sim, a gente começou a namorar. E poucos meses depois eu engravidei. Estamos morando junto há 4 anos, me segue pra mais histórias.